amiguinhos, tá começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje, novamente, eu vou falar sobre anime. Sim! As pautas dessa semana provavelmente vão virar muito em torno de animes e mangás. Mas hoje eu vou falar de um anime que inclusive tem texto referente no meu Instagram. E eu quero falar de uma forma um pouco mais abrangente, comentar um pouco minha percepção como uma pessoa que viveu essa época. Hoje eu vou falar de uma obra que eu estou reassistindo, vai ser meio que primeiras impressões, com opiniões pessoais, etc. Para falar um pouco sobre o Bakusou Kyodai Let's Go. Tá? É um anime bem antigo, vamos dizer assim, da década de 90. Aqui no Brasil ele entrou, vamos colocar assim, no caminho de entrar na grade do SBT. Ele entrou na grade do SBT, na realidade, no começo dos anos 2000. Mas não foi exibido integralmente, ele foi exibido em torno de, na casa de 20 episódios, tá? Não chegou nem a se concluir a primeira temporada. E eu vou comentar um pouco sobre a série, minha percepção, né? Com base nos episódios iniciais que eu já vi, que foram os 4 primeiros. E comentar um pouco também uma experiência que eu tive com o jogo da série, tá? Mas vamos lá. Primeiramente eu quero começar com os dados técnicos. Como eu disse... O anime Bakusou Kyodai Let's Go, aqui no Brasil, ele saiu no começo dos anos 2000, porém, ele foi exibido no Japão de janeiro de 1996 até dezembro do mesmo ano. Teve um total de 51 episódios, é baseado num mangá de mesmo nome que saiu na Koro Koro Comics da Shogakukan entre 94 até 99, rendendo, se não me falha a memória, cerca de 13 volumes, e atualmente tem uma continuação, tá? É uma série que foi exibida, como eu disse, durante um ano. E ela teve 2 continuações, que foram Bakusou Kyodai Let's Go WGP e Bakusou Kyodai Let's Go Max. Ambas as temporadas foram exibidas nos anos seguintes. Então, de janeiro de 97 até dezembro de 97 foi o WGP. E de janeiro de 98 até dezembro de 98 foi exibido o Max. Vale mencionar que entre a segunda e terceira temporada a gente teve um filme, que foi o Bakusou Kyodai Let's Go WGP Bousou Mini Yonkou Daitsuei Seiki, que foi exibido em julho de 97, e toda a produção animada da série ficou a cargo do Xebec, tá? Um estúdio que algumas pessoas gostam, outras não. Para essa produção específica eu já adianto que eu acho ele bem competente. E além disso, em 98 saiu um jogo para PlayStation 1 que também chamava Bakusou Kyodai Let's Go Max Wing Eternal. Ele foi produzido pela Jaleco e ele é um jogo que ele só tem em japonês. Ele não chegou a sair em outros idiomas, até onde eu lembro. Inclusive, quando eu joguei ele, que eu joguei ele muito antes do anime sair, eu joguei ele em japonês, tá? Então é bem interessante isso, porque ele é um jogo que ele é da terceira temporada. Inclusive, os protagonistas do jogo são os 2 da terceira temporada, né? Os 2 menininhos da terceira temporada. E isso é bem interessante, porque no jogo, vou falar primeiro do jogo, eu lembro muito que no jogo você tinha todos os carrinhos que tinham saído, né? Todos os 4WD, né? Os mini 4WD. E era muito interessante, porque todos eram modelo Saber, etc. Isso é muito legal, é um jogo que tinha um modo história. Eles mostravam bem essa questão de alguns jogos serem focados, alguns carrinhos, né, serem focados mais na velocidade, outros serem mais focados na atração. E isso era um jogo bem divertido, porque tinha especialzinho. E eu, como uma criança, um pequeno mancebo, ficava, nossa, é muito legal e tal. E eu lembro que foi em torno de 2006, eu não vou lembrar com exatidão, tá? Mas foi em torno de 2004 a 2006. Foi nesse hiatus aí que saiu a notícia de que a série teria, sim, uma animação. Teria animação exibida no Brasil pelo SBT. A ideia do SBT na época, ela era bem audaciosa, porque visava exibir todos os 153 episódios, ou seja, as 3 temporadas, trazer o filme e, além de tudo isso, pôr os carrinhos, os 4WD, os mini 4WD, no mercado. Então, assim, quem na época fosse ver o anime, ia ver o anime dos meninos, das orelhas gigantes, porque eles têm uma orelha muito grande, é muito engraçado isso. Eles iriam ver o anime e iriam ficar tentados a comprar o brinquedo. Mas a gente tá falando de Silvio Santos. E Silvio Santos não tem constância na grade. Então eu lembro que na época eu cheguei a ver uns 3 episódios. O primeiro e segundo, especificamente, eu lembro muito bem deles. Tanto quando eu fui rever eles em japonês, eu fiquei muito impressionado porque eu lembrava bem do que acontecia neles. Especialmente no segundo. E depois disso,
deu acho que 3, 4 episódios, quando eu fui ver no horário que estava programado para passar, não passou. Por quê? Porque seu Silvio jogou para mais tarde. Então, teoricamente, quem tava pensando em ver naquele horário que passou inicialmente, que era bem no começo do Sábado Animado, não iria ver. Tinha que ficar vendo os desenhos para então ver. Então, assim, não teve constância na grade. E isso fez com que a série fosse retirada do ar muito rápido, vamos colocar assim. Não chegou nem a ter uma nova passagem. Pode ser que agora que eles estão investindo em desenhos antigos, se ainda tiver o contrato disso, eles consigam exibir. Mas até então não foi exibido, ficou relegado realmente, foi esquecido no churrasco. Esses tempos eu tô numa vibe, né, de ver coisas muito antigas, então eu peguei pra ver Madoking Giranzoto, ver o anime do Zorro, tô com o anime do Robin Hood pra baixar depois, até Cyborg 009 que foi exibido no Cartoon eu também tô pra assistir. E Bakusou Kyodai Let's and Go eu fiquei curioso em rever, só que os nossos piratas são horríveis. E Bakusou Kyodai Let's and Go é uma das séries que eles não conseguiram subir na rede. Ah, Paulo, se eu procurar no YouTube então não vou achar nada. Você acha no YouTube o primeiro episódio incompleto e uns trechos de episódios mais à frente. Tanto que tem um personagem que ele foi dublado pelo mesmo cara que dublou Cascão, que eu não lembro o nome. E isso é muito engraçado porque era um personagem bem da hora. Ele é muito engraçadinho, um personagem de tocinho muito da hora. E esse personagem foi dublado pelo mesmo dublador do Cascão. E isso você acha na internet. Tanto que você acha o primeiro episódio quase todo. Só que fica faltando o final, fica faltando encerramento e abertura. Então, basicamente, você não consegue ver o episódio inteiro. Você vai ter que migrar para versões de fansubs, que é o que eu consegui achar. E, cara, eu revendo, né, os primeiros episódios, vi os dois primeiros reviews dos primeiros que eu tinha visto quando pequeno. E vi mais dois que eu não tinha visto. E, cara, é muito legal. Tipo, não é aquela obra que vai revolucionar o mercado, revolucionar a indústria, mas é tão gostosinho quanto o jogo. E eu tô falando isso com fim de comparação real, porque eu gostava muito do jogo, gosto, ainda tenho um carinho muito imenso. E que vale mencionar, fazer um parênteses aqui antes de voltarmos a falar do anime. Sim, se você quiser, você acha o jogo muito mais fácil. Só procurar Let's Go Eternal Wings, que você acha na internet o ISO pra fazer o que você bem pensar. Putz, eu tenho emulador, etc. E é um jogo que eu garanto que você vai se divertir bastante. Ele é bem autoexplicativo e é bem legal. O Paulo, mais jovem, gostava. O Paulo de hoje em dia ainda não rejogou, então não tem como falar. Mas, basicamente, eu vou passar antes uma rápida sinopse, porque eu tenho essa sinopse aqui montada, então é bem legal. É bem mais fácil. A história da série ela é focada nos irmãos Let's Seiba e Go Seiba. Os irmãos Seiba, né, Let's and Go. E os dois são viciados nos Mini 4WD. Um dia, após uma competição, né, como sempre, toda vez eles competem, tal, brigam e dá mó rolo, eles recebem um protótipo do brinquedo, um novo brinquedo, novo modelo, né, dos 4WD, que é o Saber. E o professor que dá esse modelo para eles, ele fala, ó, vocês estão recebendo, vocês têm que montar um 4WD do jeito de vocês. Algo que seja equiparável à personalidade de vocês. Vocês conseguindo fazer isso e me provando que eles são bons carrinhos, eu deixo ele com vocês. Do contrário, vocês terão que me devolver. E aí a gente vai acompanhando os primeiros episódios, né? Os dois primeiros são basicamente eles correndo para fazer esses modelos e se aventurando nesses universos. E ao terceiro e o quarto, eles são aventuras solos. No terceiro, eles tentando reformular os carrinhos depois do negócio que acontece no segundo. E no quarto eles conhecem um novo personagem que também tem o mesmo modelo de carrinho. Também tem o modelo Saber. São dois irmãos também. E aí eu parei o episódio. E eu tenho que pegar o restante pra ver. Mas basicamente é uma aventura mais descompromissada. É mais leve, vamos colocar dessa forma. É um negócio que ele é tipicamente para vender brinquedos. Só que ele tem personagens tão carismáticos que você consegue se atrair por isso. E os brinquedos meio que viram segundo plano. Mais ou menos. Porque os brinquedos estão presentes, você vê a propaganda, você vê tudo acontecer. Só que os personagens são tão carismáticos, eles fazem tantas coisas legais ao longo do episódio que em muitos momentos você olha aquele brinquedo e você meio que ignora, vamos colocar assim, a questão do brinquedo, mercadológica, pra focar mais em ver como é que eles vão desenvolver o carrinho, como é que eles vão evoluir, etc. Óbvio que isso eu falo como um velho de 27 anos. Talvez se eu tivesse a idade base para ver Let's Go, eu comprasse melhor a ideia dos brinquedos.
Porque é uma ideia que funciona e o carrinho é legal. Sim, são muitos modelos bonitos. Inclusive, o último que eu vi, do último episódio, ele é do K. Porque, velho, ele é muito bonito. É um carrinho que eu olhei e falei, uou, se eu tivesse dinheiro e tivesse esse carrinho no mercado, eu compraria, porque ele é bonito. E óbvio que ao longo da série a gente vai conhecendo outras pessoas que têm um carrinho, etc. E isso é bem interessante. Porque a gente vai vendo diversas outras disputas. A gente tem a competição que eles foram para se classificar para uma Copa maior. E obviamente eles vão conseguir chegar nessa Copa maior. E essa é a graça da aventura infantil quando a gente para pra pensar. É a gente ver como eles vão chegar. E é gostoso. Sim, eu tô fazendo muitos trejeitos. Mas é porque eu realmente tô inspirado pra fazer esse tipo de coisa. E é muito legal, assim. Porque quando você para pra pensar, eu não sou a pessoa mais eficiente pra falar de coisas de criança. Até porque eu sou um velho. Mas eu também não sou a pessoa menos eficiente para olhar pra vocês e falar que o desenho não é legal. Porque ele é muito divertido, ele é gostosinho. E o tempo que eu tô conseguindo sentar pra assistir com calma, eu tô sentindo que aquele tempo passa muito rápido. É aquela coisa que você termina e você quer ver o episódio seguinte, ele realmente te empolga. Ele realmente é um trabalho muito bem feito, né? Óbvio que, tipo, quem vê material da Zeebeck mais recente sabe que pra It ela funciona razoavelmente bem, mas pra muitas outras coisas ela não funciona, ela acaba cagando um pouco o pau, questão de 3D, etc. E como aqui era anos 90 e o 3D não era tão utilizado, fica uma série que funciona, é bacana, é bonita, e é tudo aquilo que os anos 90 tinha de melhor, até quando o material era um material infantil, que é aquela série mais vistosa, vamos colocar assim, e que funciona muito bem, né? E sem contar que a série é divertida pra caramba. Até onde eu lembro, né, desses episódios que eu vi, não tem 3D, como eu disse. É uma animação muito frame a frame, ela é muito bem feita, a trilha sonora é legal. A parte musical, pra mim, é um charme, tipo, abertura e encerramento. O encerramento é um reggae japonês, e é maravilhoso, cara. É muito bom. E a abertura, tanto essa da primeira temporada, como a abertura do jogo. A abertura do jogo, inclusive, se eu não esquecer, porque eu posso ser que eu esqueça, eu vou deixar o link na descrição pra vocês irem ver a abertura do jogo, que é linda. É linda. Rapaz, é uma abertura que você olha e você não tem como você não babar. E até dependendo, eu vou tentar deixar alguma gameplay pra vocês verem como que o jogo era. Porque assim, meu período de infância, eu lembro muito bem desse jogo. Eu lembro que ele era bem 3Dzão mesmo, era bem padrão de Play 1. E era muito divertido, porque tipo assim, você começava a correr com um carrinho que ele era mais velocidade em linha reta. Quando chegava na hora de fazer curva, você sofria, porque cada modelo é específico de algum ponto. Então, se você pegasse um modelo que ele era mais que nem o Saber do Go, que era mais, que é o Magnum, que é o Magnum, que ele é um Saber, mas voltado para retas, né, para velocidade em linha reta. Quando chega em curva, ele não tem aderência suficiente para conseguir fazer uma curva eficiente. Se você pega o do Let's, quando você vai fazer, ele funciona muito bem, né? Nas curvas ele pode não pegar tanto impulso para fazer linha reta, mas ele na curva ele sai muito bem, ele tem uma aderência muito boa. Então assim, todos os carros eles são pensados para funcionar de uma forma geral. E isso é muito fofinho, é muito legal. E te faz querer até quando você pega. Por mais que você fale, Paulo, eu vou ver o anime e eu não fiquei com vontade de comprar o brinquedo. Mas quando você jogar o joguinho de Play 1, por exemplo, você vai ficar muito fissurado nessa ideia de querer achar um carrinho que você consiga controlar e você olha e fala, nossa, esse carro é legal. E eu digo isso porque quando eu joguei na época, eu ficava muito assim, eu ficava muito frustrado de, putz, eu quero ter esse carrinho, eu quero ter esse, eu quero ter aquele. E eu quero jogar. E é legal que tem um modo história no qual você cria seu carrinho pra jogar. Então, assim, é uma franquia que, pelo menos nesses episódios iniciais, pra mim, ela me trouxe a nostalgia, né, desse jogo de Play 1. Ela me trouxe a nostalgia de ser uma criança, sentar na frente da TV e ver. E fez eu ver que não é uma série ruim, é uma série gostosa. Inclusive eu quero futuramente falar de outras, né? Porque tem muita coisa assim que a gente para e pensa, fala, putz, o tempo vai tornar pior. E não, o tempo torna, faz a gente relembrar certas coisas legais e faz a gente ver que tem muito material bom e a gente às vezes ignora porque a gente fala, putz, essa coisa de criança é pra vender
brinquedo, é para vender brinquedo, mas às vezes é bom a gente ter algum material para passar o tempo, sabe? E Let's Go é basicamente isso. É difícil às vezes você achar o material hoje em dia, mais ou menos, porque tem fansub que tá trabalhando nisso, mas oficialmente falando, é o material mais difícil de achar e eu adoraria que alguém se interessasse por esse material. Óbvio que eu não vou falar do mangá, porque se fosse para se interessar pelo mangá, teria que ser pelo mais recente que está em publicação. Né? Até o presente momento, o mais recente, que é o Let's Go Return Racers, ele tem 5 volumes. Então, e ele já passa muito tempo após a série regular. O Let's Go já são mais velhos. O Go tem agora um menininho que anda junto com ele. É uma outra vibe, é uma outra pegada, outra atual. Funcionaria melhor se viesse? Funcionaria. Mas a gente teria o mesmo problema que, por exemplo, a gente tem com Guns Smith Cats Burst, que a galera reclama que trouxe a continuação, mas não trouxe o original. Mas é mais comerciável. É mais bonito. Então, assim, eu acharia legal se em algum momento, sei lá, o SBT achasse isso e ainda tivesse direitos pra exibir e fizesse exibição desse anime. Eu garanto que ia fazer um sucesso bem legal. E é um material que eu adoraria ver mais gente comentando, porque muita gente esquece que esse tipo de coisa existiu. E é uma obra boa. É uma obra legal. Recomendo tanto anime. Tipo, óbvio que eu tô no começo. Mas assim, nesse primeiro momento eu recomendo anime. Assim como o jogo eu recomendo muito. Né? E assim, não tem nem como falar que não recomendo o jogo, porque né, o jogo mora no meu coração. Tá? Mas gente, é essa a minha dica hoje. Eu achei que eu não ia falar tanto. Eu acabei me empolgando e falando de forma mais direta, indireta, dando umas pausas aqui. Porque às vezes eu vou tendo que lembrar de informações, etc. Mas é a vida. Mas é basicamente isso. Fica a minha dica pra vocês. Né? E assim, procurem. Vai procurar o jogo. Ah, Paulo, eu prefiro jogar videogame. Vai procurar um joguinho. Você vai achar um jogo bem legal. Eu, como eu disse, se eu não esquecer, eu vou deixar o vídeo da gameplay pra vocês verem como funciona. Eu vou tentar deixar algum vídeo de dublagem do Let's Go também aqui. Se eu não esquecer, porque eu posso esquecer e aí você procura no YouTube. No YouTube tem ambos. E eu garanto que você vai curtir, tá? Só lembrando que o Comentando ele é um podcast que sai semanalmente de 2 a 3 episódios. Quando são 2 episódios, às quartas e sextas, 3 episódios, segunda, quarta e sexta. Além disso, não esquece de recomendar o podcast para algum amigo seu. Ah, Paulo, mas ele não gosta de anime antigo. Mano, tem podcast de hard, tem podcast de catecismo, Valente, Vice, Eu Sou Mais Eu. Tem do filme da Kéfera, cara, que Eu Sou Mais Eu. Tem a Homem-Aranha no Aranha Verso. Tem eu falando da treta da Crunchyroll com a pirataria lá atrás. Tem eu falando de uma porrada de coisa na qual vocês podem sentar e indicar pro seu colega. Indica com certeza algum episódio dentre todos que a gente tem, inclusive os especiais e extras, ele vai curtir. Tá? Só lembrando também que essa semana teremos especiais. Era pra ter lançado um no começo da semana, só que deu um probleminha na hora que eu fiz a edição. Então provavelmente ele deve sair hoje ou quinta. Tá? E é basicamente isso. Hoje que eu digo quarta, tá? Que eu tô gravando isso literalmente no dia de sair. Deve sair hoje ou quinta, porque deu um problema, leia-se. Eu fui fazer a renderização, ficou bonitinha, mas só que a primeira eu esqueci de abaixar o som de fundo. Então basicamente vocês ouviram a música de fundo muito alta. Eu arrumei isso, só que eu não arrumei o tempo. Então literalmente o podcast tava com a duração de um podcast gigante. Ele é um podcast muito mais curto. Mas ele deve sair hoje ainda, na quarta. Ou já deve ter saído. E deve também sair, ou deve sair na quinta. Mas ainda deve ter mais 2 especiais vindo por aí, tá bom? Também lembrando, o podcast está disponível no Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. Também temos o nosso agregador principal, que é o Anchor. Então assim, você pode ir lá e procurar outros agregadores que sejam melhor para você. Tá? Por último, não menos importante, os meus contatos. Você quer ver eu falando mais coisas, falando mais groselhas, etc., vai lá no meu Instagram, que é o SR_Raposo. Pode ir no meu Twitter também, que é o Paulo_Raposo. Inclusive, antes de eu gravar isso, eu tava vendo o trailer do novo anime que vai sair, que é o Tesla Note. E, rapaz, tô pensando se assisto ele quando lançar, só pra fazer podcast pra vocês. E, além disso, também tem o meu e-mail, caso você queira mandar sugestão, dica, etc, que é o paulo.raposo@outlook.com, tá bom? Qualquer coisa é só entrar em contato por um desses caminhos, que eu garanto aí que a gente vai ter um bom momento pra conversar, bater um papo, etc. Certo? Galera, por hora é isso, um abraço e nós fomos!